gravar uma tag. Olha, parece que eu senti que ia fazer barulho, né? Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Como vocês viram aí no título, eu vim fazer uma tag. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, que eu sempre tô deixando algumas coisinhas referente ao canal, tá bom? E hoje, pra fazer esse vídeo, eu tenho uma produção que ajuda a minha amiga Ana Luísa. Oi, gente! Beleza? Então é isso e bora pro vídeo. Pra quem não sabe, essa tag funciona assim. A Ana vai ler uma frase e eu vou ter que completar ela. Então, a primeira... Eu vou começar a rir porque eu sei que eu sei. Não tem problema. Posso falar já? Tá verdade? A primeira pergunta é: se eu fosse um mês? Julho, porque é meu aniversário. E a segunda é: se eu fosse um dia da semana? Ai, sábado, porque sábado todo mundo sai. Se eu fosse uma estação do ano? Inverno, porque eu gosto de frio. Se eu fosse um planeta? Planeta? Sei lá, Marte, qualquer um, não sei explicar essa. Ai, que louca. Se eu fosse uma direção? Pra cima, porque eu gosto do céu e o céu tá pra cima. Se eu fosse um móvel? Cama, porque é onde a gente dorme e dormir é muito bom. Se eu fosse um pecado? Gula, Ah. porque eu amo comer. Se eu fosse uma pedra? Sei lá, um rubi, uma esmeralda. Tem umas coisas nada a ver. Se eu fosse uma planta? Uma rosa, porque eu acho rosa muito bonito. Tá, e agora se eu fosse uma flor? Ai. Então, ó, se eu fosse uma planta, eu ia ser um cacto. Um cacto. Porque um cacto não tem que ficar dando água e certamente se eu fosse a dona eu ia esquecer. Ia matar ele sem água. E se eu fosse uma flor, eu ia ser uma rosa vermelha. Se eu fosse um clima? Frio. Clima e... Eu ia ser frio, porque eu gosto de frio. Se eu fosse um prato? Fundo pra caber minha comida. Foi bom. Se eu fosse um instrumento musical? Violão, porque eu acho muito bonito quem toca violão. Ou um piano, porque eu acho bonito também. Se eu fosse um elemento? Um elemento da natureza. Ou tipo um elemento da tabela periódica. Ah, agora não Um sei. elemento da Na natureza. natureza que é mais fácil. Na natureza, mas sei lá. Água, fogo, terra e ar. Ia ser água, porque eu gosto de piscina, sei lá, alguma coisa assim. Se eu fosse uma cor? Eu ia ser o arco-íris, porque eu não consigo escolher o sol. Sei lá, eu gosto de rosa, azul. Se eu fosse um animal? Cachorro, porque eu adoro cachorro. Se eu fosse um som? Um som. Eu ia ser um som potente daqueles carros com somzão, será que é isso? Se eu fosse um sentimento? Amor, porque é muito bonito, amor. Se eu fosse um lugar? A minha casa, porque é a minha casa. Se eu fosse um sabor? Doce. Mesmo que eu sou meio azeda de vez em quando, mas eu ia ser doce, porque doce é muito bom. Se eu fosse uma palavra? Oi! Porque eu saio falando oi pra todo mundo na rua, então, oi. Se eu fosse um objeto? Meu celular, sei lá. Um objeto? Se eu fosse uma parte do corpo? O sorriso, eu ia ser o sorriso. Que eu gosto muito de dar risada. Tem que explicar, não posso esquecer. Se eu fosse um número? 15, porque é a minha idade. Se eu fosse um símbolo? Como assim símbolo? Símbolo da paz, sei lá. Se eu fosse uma música? Eu não consigo escolher uma música só. Um tipo de música? Eu ia ser, se fosse uma música, eu ia ser sertanejo, porque eu gosto de sertanejo. Acabou. Acabou? Acabou. Sério? Ai, que triste, eu adorei gravar tag. Tchau, meninas. A Ana já falou tchau pra vocês, meninas. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais tag, inclusive com o Samuel, comenta aí embaixo pra mim. E não se esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações do sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.
Aê! Aê! Não precisei nem gravar mais 35 vezes. E é isso, tá, pessoal? Tchau!